Queridos, vamos agora ao prato principal da noite. Vem cá, Vivi, a nossa querida Viviane vai nos trazer hoje as lições da noite. Vamos recebê-la com o coração. Abram o coração e deixem que o Evangelho entre e melhore as nossas perspectivas, os nossos sentimentos, a nossa vida. O Evangelho tem esse poder. E hoje, Vivi, a tocha está com você. Bem-vinda, meu amor, à sua casa. É esse seu? Ele já desinfetou. Tá bom. A gente vem toda equipada agora, né? Eu vou escrever o tema. Bom, gente, boa noite. É uma grande alegria estar aqui, nessa casa abençoada, que nos recebe e que nos permite a possibilidade de muito estudo e muito trabalho. Então, dentro dessa energia de estudo e trabalho, o tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje é esse. Opa, é uma pergunta, né? O que queres que eu faça? Essa pergunta, ela surgiu de um contexto muito emocionante, que é o contexto de Saulo de Tarso. Então, Saulo, um judeu romano, dentro de todos os benefícios romanos, mas com todo conhecimento judeu, dentro da sua bagagem de judaísmo, conhecedor da lei mosaica, fiel aos princípios de Deus, aceita a lei mosaica e não aceita Jesus. E para exterminar esse impostor que foi Jesus, Saulo começa a perseguir os cristãos. E a gente tem um cenário bem interessante dentro do livro Paulo e Estevão, que vai relatar minuciosamente a vida de Paulo. Mas aqui, de uma forma bem simples, a gente vai resumir. Paulo começa a perseguição dos cristãos, sendo o primeiro que ele, com as suas mãos, manda executar é Estevão. E a partir de então, ele começa, né, a perseguir os cristãos, e quando ele descobre que a noiva dele também é cristã, ele fica furioso. E ele quer ir atrás da pessoa que iniciou os ensinamentos de Cristo em Abigail. E a gente vai conhecer a figura de Ananias, que nesse momento está em Damasco. Então, Saulo começa a fazer toda a movimentação para ir para Damasco. E no meio do caminho, quem ele encontra? Uma luz clara, forte, que o cega. E aí ele pergunta: quem é, Senhor? Mas antes de Jesus responder, ele pega Paulo, envolve com maior amor, com maior carinho. E o Paulo relata que ele nunca sentiu tanto amor na vida dele como naquele momento. E aí, gente, eu fico pensando assim, né? Imagina a gente receber esse jato de amor emocionante. Aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus. Se eu fosse Paulo, na hora eu ia falar: ixi, deu ruim.
Deu ruim porque eu acho que eu matei umas par de gente que eu não devia ter matado. Porque, gente, se a gente sabe que a energia do Chico era do tamanho de um campo de futebol, e quem estivesse perto do Chico se rendia àquela energia de amor, imagina Jesus. Paulo caiu de joelhos, não tinha jeito. E aí ele ficou, ai meu Deus, eu tô pensando, eu tô colocando no lugar do Paulo, eu ia ficar, ai meu Deus, o que eu fiz até agora? Gente, aí eis que Paulo solta a frase linda, Senhor, o que você quer que eu faça? Sou seu agora, tipo, estou me entregando. E aí Jesus fala para ele, vai para Damasco. Só que tem um detalhe, gente. Com a claridade de Jesus, Paulo ficou cego. O que ele fez? Foi para Damasco, cego. Vai para Damasco que lá Jesus vai dar um jeito. Quem Jesus manda para curar Paulo? Ananias. E aí a história de Paulo vai continuar, que a gente vai ficar só até essa parte, mas hoje nós sabemos que Paulo, mesmo não convivendo com Jesus, ele foi um dos maiores divulgadores da doutrina do amor. Se a gente se colocar no lugar de Paulo, vamos pensar assim, puxa vida, fiz besteira até agora. Porque foi isso, tudo bem. Paulo era conhecedor da palavra, Paulo ia, tinha todo um ensino, gente, ele tinha Gamaliel para ensinar ele. Ele estava convencido de que ele trabalhava nas fileiras de Deus, porque ele estava servindo ao Senhor. E quando Jesus aparece para ele, ele percebe todo o equívoco que ele fez até aquele momento. Só que as mãos dele já estavam sujas de sangue. Quantos ele matou até aquele momento? Mas Paulo se colocou à disposição de Jesus. Agora vamos pegar a história de Paulo e trazer para a nossa. O que a gente está andando fazendo até agora? Pelo menos a gente não está matando ninguém, né? Assim, com espada, com faca. Às vezes a gente dá uma chicotada com uma palavra, a gente dá uma outra voadora. Mas todos nós aqui temos uma história de uma vida de agora e de uma existência que a gente não se recorda. Quem garante que as nossas mãos estão limpas? Mas assim como Paulo, o que será que Jesus espera de nós? Né? Se a gente virar para Jesus e falar assim, Senhor, que queres que eu faça? Eu vou falar para vocês o que Jesus vai dizer para a gente. Jesus já disse no Evangelho de Marcos. Jesus diz assim, vou até ler assim com todas as palavras. Ele fala, indo ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Então, nós precisamos proclamar o Evangelho. Como é que proclama o Evangelho? Então, a gente tem que sair falando de Jesus? Se a gente sabe que o Evangelho é a boa nova, gente, fui procurar no dicionário o que era boa nova. Eu falo, a gente não sabe de nada, né? Porque a gente sabe, dentro do estudo evangélico, que a boa nova é o Evangelho. E aí vamos lá no pé da letra, lá no dicionário, o que é boa nova? É que o problema tem solução. Gente, olha isso. Boa nova significa que o problema tem solução.
Então Jesus já falou para a gente, vamos proclamar o evangelho. Vamos proclamar que o problema tem solução. E como é que a gente faz isso? Tem um jeito bem legal. Sendo o evangelho. Ai, Viviane, peraí. Como é que eu sou o evangelho, então? Quando eu percebo em mim as possibilidades de atuação. Jesus não veio e contou para os apóstolos a parábola dos talentos, que é aquela das moedas, e aí cada um fica com um tanto de moeda, um escravo investe um tanto, dobra, outro escravo também dobra, e o outro enterra. E aí a lição que Jesus nos dá é aquela de que aquilo que nos foi dado e foi investido será multiplicado. Quais são os talentos que nós temos hoje? Gente, eu não estou falando de talento grande, não. Eu estou falando de talento de saber ouvir, de cozinhar bem, ou pelo menos a vontade de cozinhar, de sorrir, de abraçar, de cuidar. Jesus nos oferece muitas possibilidades, muitos talentos. Mas a diferença entre uma pessoa e outra é o que ela está fazendo com o talento que está sendo dado para ela. Então vamos pensar assim. Eu estou aqui na minha vida, eu, Viviane. E aí eu começo, que talento que Deusinho me deu? Aí em mim, às vezes, eu não acho nenhum talento. Aí eu começo a observar o outro. E o outro que eu observo é aquele que me toca, é aquele que quando eu estou junto me faz feliz, é aquele que me traz alegria. E a gente vai perceber que essas pessoas que causam tudo isso na gente, elas são gente como a gente. Elas têm problemas, elas têm conta para pagar, elas têm família. E aí, o que vai divergir, então, aquela pessoa de mim? É a potência que ela causa no talento que Deus deu para ela. Às vezes, ela nem tem consciência que ela tem aquele talento. E aí, as pessoas que vão clareando o talento nela, e ela nem sabe que ela é assim, ela simplesmente é. Agora, quando Jesus vem e nos apresenta a parábola dos talentos, ele já está dando a dica, avalia aí, o que é que você faz bem? Porque nós seremos trabalhadores de Jesus, não pelo talento que nós temos, mas pela potência que nós fazemos nesse talento. Como assim, Viviane? A gente está aqui na Eluz. E tem vários trabalhadores aqui. E cada um com a sua característica. Aí como é que Deusinho escolhe a gente para trabalhar? Ele vai olhar para mim e falar assim, aí eu fico assim, eu sempre quis ir lá fazer a sopa. Aí o meu querer, a sopa eu sei que eles fazem 7 horas da manhã. Mas aí eu tenho preguiça de acordar cedo. Aí cada dia eu tenho uma desculpa. Mas aí eu tenho o meu trabalho. Gente, quando é que eu vou acender a vontade? A hora que eu parar e decidir que eu vou fazer aquilo. Só que, às vezes, eu não tenho habilidade para fazer um temperinho da sopa. Mas eu tenho vontade. E eu venho no centro. Daqui a pouquinho arruma um trabalho onde eu me encaixo. Porque quando a gente se dispõe, o trabalho chega. E aí, como é que Deus convoca a gente para as fileiras do trabalho? É como se a gente tivesse todo mundo aqui com uma luzinha acesa. Aí a minha luzinha acende, sei lá, amarelo canário. Aí nesse amarelo,
Deusinho vai lá e fala assim, Viviane está despontando essa habilidade aqui, essa vontade. Tá com vontade? Tá afim? Deixa eu mandar o serviço para ela. Tu, filho, me pega, me coloca lá no lugar do trabalho. E conforme a gente vai estimulando a nossa vontade, a nossa luzinha vai acendendo e ele ou vai nos colocando ou vai trazendo o trabalho para a gente. E aí, pessoal, a gente fica assim, mas eu acho que para mim não dá certo. Ou, eu não estou pronto. Kardec, na questão 643, ele pergunta assim para os espíritos. Todos podem fazer o bem? E os espíritos respondem, sim, apenas os egoístas não o fazem. E aí eu vou continuar com as minhas palavras, porque eles não enxergam que tem que fazer o bem. Simples assim. Como é que a gente não enxerga? Eu estou dirigindo lá dentro do meu carro, ouvindo a música que eu gosto. De repente, eu vejo uma mãezinha com uma criança querendo atravessar a rua. E está um vulco o trânsito, e é 6 horas da tarde. Se eu não me colocar no lugar daquela mãezinha com aquela criança, eu vou passar mesmo. Porque eu estou na minha mão, eu estou no meu direito. Agora, se eu me imaginar sem carro, tendo que andar na rua com uma criança, e no surto que eu vou parar o carro e vou deixar a mãezinha passar. Ou eu vou dar uma vaga para alguém entrar, né, porque a fila está enorme. Quando a gente se coloca, no lugar do outro, é muito mais fácil a gente fazer o bem. E quando os espíritos apontam que apenas os egoístas não o fazem, é porque o egoísta está olhando só para si mesmo. Agora, diante disso, como é que nós vamos abrir os olhos? Qual é a chave que vira? É a chave da vontade. A chave da vontade, ela vai acontecer a partir do momento que a gente se conscientiza de que é necessário. E aí, ao longo da nossa vida, ao longo do dia a dia, a gente vai observando possibilidades de fazer o bem. Porque na questão 675, vamos ler, que ela é muito legal. Kardec perguntando para os espíritos. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E eles respondem, não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E aí a gente fica assim, nossa, trabalho, preciso trabalhar. Ocupação útil. Ativa a vontade por ocupação útil. Sabe o que é uma ocupação útil? É assistir um filme que toca o meu coração. É conversar com minha irmã a hora que ela está precisando. Só para ouvir. Não preciso falar nada, é só ouvir. Não tem que ter habilidade de fala. É a hora que eu me preocupo porque está dando horário de almoço e eu não consegui fazer ainda, e os meus filhos estão com fome, aí eu deixo tudo que eu estou fazendo e vou lá preparar uma comidinha com maior amor e carinho, sabendo que toda a energia que eu estou colocando ali, eles vão se alimentar disso. Trabalho útil é quando meu marido fala alguma coisa para mim que está engasgado aqui, assim, que não desce, e eu olho para ele e não respondo nada. E nem faço cara de que não gostei. Eu faço cara de árvore. Trabalho útil é quando, mesmo eu estando cansada, eu vou lá fazer aquela atividade. Eu vou lá ouvir o meu filho contar do jogo do... Como é que chama aquilo?
do Brawl Stars. E aí ele tá lá, e o Brawl Stars, e tem o personagem assim, assim, assim. E a minha vontade é falar assim, ai, tá bom, vai lá brincar. E eu paro, abaixo, ouço, sorrio, não entendo nada. E continuo sorrindo. Porque os espíritos vão falar para Kardec. Nessa sequência das 675 para frente, que é da lei do trabalho, que nós devemos trabalhar até o limite das nossas forças. E o limite das nossas forças é aquele assim, eu não aguento mais. Mas eu acho que eu consigo mais um pouquinho. E aí eu vou. Não é, gente, sair abraçando atividades e atividades e atividades. Porque o que importa é o significado que nós damos para a atividade que está sendo feita. Então, assim, a hora que o meu marido vai lá e fala a palavra atravessada, não é calar por calar, é o significado que isso causa em mim. Porque muitas vezes ele pode estar falando uma coisa que faz todo sentido, só que o meu orgulho não deixa. Porque quem que gosta de ser contrariado? Quem é que aceita ser contrariado e sorrir? Ninguém gosta. E é por isso que a gente tem que calar. Porque na hora que a gente cala, aquilo vai doer um monte. E a gente vai querer rechaçar a ideia. Mas aí eu avalio e falo, poxa vida, eu acho que ele tem razão. Mas eu não falo para ele, eu falo para mim primeiro. Dentro de mim eu aceito a ideia. E aí da outra vez, eu vou fazendo um pouquinho diferente, um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. A hora que eu vejo, eu tenho uma atitude totalmente diferente daquela que eu tinha. Só que isso é um trabalho interior. Isso requer dedicação. Sabe quando... Acho que isso para as mulheres é mais fácil até. Quando alguém dá uma receita nova de bolo, eu falo, a gente vai ficando velho, vai começando a cozinhar mais, né? Aí você vai lá e come um bolo gostoso. Aí você fala assim, nossa, eu quero a receita. Aí você vai fazer a receita, vira um trem. Aí você vai e faz de novo. Aí você fala assim, gente, tem alguma coisa errada com essa receita. Aí você vai até a receita ficar boa. Gente, a hora que a receita ficar boa, você quer fazer o bolo para todo mundo, porque o bolo é uma delícia. E aí você quer dividir com todo mundo. É assim o nosso trabalho no bem. É dividindo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. E trabalhar, desenvolver aquilo que a gente ainda não sabe. Porque é receita de bolo. Jesus foi lá e disse assim, amar o próximo. Ai, gente. Quem que é esse próximo? E depois amar a Deus, né? Os 10 mandamentos de Moisés se resumem em 2. É uma síntese. Como é que eu amo o próximo se eu não estou entendendo o próximo? Se eu olho para o próximo e eu enxergo a mim e não a ele. Se eu não renuncio, se eu não avalio, se eu não me coloco no lugar dele. É um processo. E dentro desse processo, eu começo a enxergar no próximo atitudes de mais amor, atitudes de mais cuidado. E às vezes o próximo nem fica tão ruim assim, ele já fica mais levinho. Como é que eu amo a Deus se eu não enxergo a onipresença e a onipotência de Deus? Se eu nem sei quem é Deus. Sei, tá bom, eu sei que Deus criou tudo, eu sei que Deus dirige o universo, que Ele deseja a nossa evolução e é por isso que a gente nasce e renasce. Mas Deus está aqui. Eu estou enxergando que Deus está aqui. Porque a hora que eu enxergo que Deus está aqui, vocês concordam que isso aqui está totalmente ligado? Eu não consigo deixar de amar o outro se eu amo a Deus, porque Deus está em todos os lugares, inclusive em mim e em vocês todos.
Isso é tão óbvio, mas é tão difícil da gente comungar. Porque quando a gente comunga, as coisas ficam mais leves e até as nossas ações, elas ficam mais fáceis. Não é tão mais difícil assim. Agora, para isso, a gente precisa ouvir o que é que Deus tem para nos dizer. Sabe aqueles momentos em que a gente fica com aquela vontade de falar alguma coisa para alguém boa? Mas aí na correria do dia a dia a gente vai esquecendo e vai deixando passar. É Jesus falando com a gente, ó, vai lá, faz aquilo. Pega o seu talento e usa. E às vezes o meu talento é mandar uma palavra de carinho. Porque a gente não precisa ter talentos grandes, gente. Qual que é a nossa missão? E Emmanuel fala uma coisa tão legal. Ele diz assim: toda realização nobre demanda preparo criterioso. E aí, então, se eu tenho uma missão que eu imagino ser grande, o que eu preciso fazer? Me preparar. Mas eu tenho pequenas missões que são me dadas a todo instante. Então, às vezes, eu sou colocada num trabalho que é um pouquinho mais difícil de lidar com as pessoas. E aí eu tenho uma missão ali. Porque se é para eu, como é que é? Proclamar o Evangelho. Como é que eu estou proclamando o Evangelho? Como é que eu estou trazendo a boa nova? Boa nova não é que o problema tem solução? Eu estou sendo a solução? Onde eu estou? Com os filhos que eu tenho? Com a família que eu tenho? Eu estou sendo a solução? Porque senão, a gente vai falar assim, mas aí, o meu pai foi uma pessoa que me prejudicou na outra vida. E aí Deusinho colocou a gente junto para resgatar. Tá, beleza, pode até ter sido. Eu estou sendo a solução? Porque se eu não for a solução, nós vamos voltar de novo, e de novo, e de novo. Porque não é o meu pai que tem que entender, sou eu. Sou eu porque a informação está chegando para mim. O Emmanuel já não falou? Preparo criterioso. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. Realização nobre. Às vezes a realização nobre é eu me relacionar bem com meu pai. É eu me relacionar bem com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus irmãos. E o preparo é criterioso. Por quê? Porque é todo dia um pouquinho. A gente não vai acordar, tá, eu briguei lá hoje. Aí eu durmo, acordo, tá tudo bem. Pode até tá, gente, às vezes dá aquela aliviada. A gente precisa mesmo dormir para o nosso anjo da guarda vir e trazer um monte de informação positiva. Mas se eu não for lá e me reconciliar com quem eu briguei, não tem reparação. A gente precisa encarar essas situações de frente. Então, hoje, onde eu estou? Como é que Deus me usa? Eu permito que Ele me use onde eu estou? Eu estou sendo exemplo, evangelho? Eu estou trazendo a boa nova? Às vezes sim, às vezes não. E sabe o que Jesus vai fazer? O que Ele fez com Paulo. Mesmo se a gente não estiver trazendo a boa nova, Jesus vai chegar e vai nos envolver com amor. Para a gente poder colocar toda a nossa potencialidade. Porque Paulo só foi Paulo porque Jesus enxergou tudo que ele tinha de poder,
de habilidade, de aptidão, e abriu os olhos dele. Então, será que a gente também não está dormindo? E está precisando Jesus aparecer e clarear a nossa vida? Como é que a gente faz isso? Nos instruindo, gente, não tem outro caminho. Mesmo que a gente faça o bem em qualquer instante, a gente vai crescer? Vai. Só que quando a gente faz o bem em qualquer instante, consciente do bem que nós estamos fazendo, a gente potencializa. Porque assim, se eu sei que eu ouço bem no sentido das pessoas virem conversar comigo e eu ouvir, não ficar dando pitaco na vida delas, e ouvir, o que Deusinho vai fazer comigo? Eu sabendo que eu tenho essa capacidade. E dizendo assim, e acendendo minha luzinha e falando assim, ó, Deusinho, estou aqui. Sei ouvir, tá? O que ele vai fazer? Ele vai me colocar em todo canto que eu preciso ouvir. Para as pessoas desabafarem. Agora, se eu não tenho essa habilidade, às vezes ele vai me colocar, e aí eu vou estar ouvindo, a pessoa vai estar lá, contando do problema dela e tal, e eu vou estar, ai meu Deus, a pessoa não para de falar. O que o senhor está, nossa, o que o senhor espera de mim, Senhor? Que assim, vocês percebem a consciência, onde é que está? E por que a gente tem que enxergar? Vamos pegar o exemplo do Tom. O Tom vem aqui tocar para a gente. O Tom sabe que é gostoso e que é agradável. E se dispõe a vir. Agora, imagina se ele estivesse lá na casa dele, e assim, ele está disposto, mas não está disposto. Aí Deusinho vai lá e dá um sopro no ouvido dele. Ó, Tom, quinta-feira tem palestra, tem que ir. Aí o Tom fala assim, nossa, tem que ir, tá. E não se programa, e não fica pronto. E aí, quinta-feira, o que vai acontecer? Um compromisso, lógico. Ele não se programou, então os compromissos vão aparecer. Como é que a gente está se programando? Como é que a gente está enxergando a habilidade que a gente tem? É isso que essa lição do Paulo é um viés de olhar, nos traz. Porque se eu me ofereço para fazer o que Jesus deseja, eu estou pronta? Ou eu estou me preparando? Porque o processo do Paulo, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha da lei mosaica, Paulo foi para o deserto, meditou, foi trabalhar de tecelão, não tinha dinheiro para comprar comida, pregou a boa nova, foi apedrejado, quase morreu um monte de vezes, e ele estava ali perseverante. Por quê? Porque ele tinha a comunhão com Deus. Porque Jesus descortinou todas as possibilidades, e Paulo vislumbrou aí a chance dele se redimir. Então, pessoal, não vamos ficar olhando para aquilo que a gente não fez, ou para aquilo que a gente fez que não foi legal. Porque, assim como Paulo, Jesus nos coloca a possibilidade de nos oferecermos. E nós estamos nos habilitando e preparando? Nós estamos disponíveis para que Jesus nos use? Qual é o esforço que está vindo da nossa parte? Qual é a dedicação? Que tanto que a gente está se avaliando? Não é avaliando o outro, é nos avaliando. É olhando no espelho e falando assim, Viane, hoje você não foi legal, não. Nisso. Mas naquilo você foi. Então, assim, nisso, vamos dar um up? E aí,
Às vezes não tem situações em que parece que as coisas vão se repetindo. Você fala, meu Deus, acabei de passar por isso de novo. É Deusinho falando assim, ó, vou mandar de novo, vou mandar a prova de novo. Puf, tá acertando? Ah, mais ou menos. Então, daqui a pouco, puf, mando de novo. Até a gente gabaritar. Gabaritou, acabou aquela prova. Vem outra. E as lições vão chegando e vão sedimentando. Hoje à noite, à tardezinha agora, eu estava falando para o meu marido, falei, nossa, ele me falou assim, eu vi fulana, parece que ela até está mais bonita, né? Eu falei assim, marido, a maturidade faz coisas na nossa vida. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai vivendo tanta coisa, gente. E aí, se a gente sabe viver essas coisas que estão chegando, é como se fosse assim. Não tem como eu não usar um exemplo sem ser um exemplo de videogame, que é o que está pleno lá em casa. A partir do momento que o Pedro vai ganhando as vidinhas, que ele vai ficando bom, a pontuação dele vai aumentando. Aí o que acontece? Ele tem mais potência. Então ele joga, ele aprende um golpe, aí ele usa aquele golpe, e aí ele não perde. E aí todo mundo vai rodando e ele vai ficando lá. A nossa vida também é assim. Deusinho mandou a tarefa. Resolvi a tarefa, eu fico fortalecido. Aí ele vai mandar outra. Aí eu estou me fortalecendo naquilo. E vou. Daqui a pouco, eu estou passando fase e as pessoas estão ficando. Só que diferente do jogo, que eu vou eliminando, a pedagogia de Jesus é mais interessante, porque daí eu vou ficando bom e eu vou lá e pego na mão de quem não está bom e ajudo e carrego do lado. Porque não é esse aqui o movimento? Amar o próximo e amar a Deus. Eu não consigo amar a Deus sem amar o próximo. Eu não consigo amar o próximo sem amar a Deus. É a mesma coisa. As lições vêm, a gente se gabarita para poder ir lá pegar o nosso irmão, andar do lado e os dois caminhar juntos. Pessoal, para a gente encerrar, vamos pensar o seguinte. Nós estamos aqui hoje, encarnados, num cenário que muitos estão voltando para a pátria espiritual. Muitos gostariam de estar aqui. Muitos estão lá, doidos para voltar. E a gente fica fazendo controle de natalidade, e aí eles não conseguem voltar. E aí eles olham para a gente e falam assim, ai meu Deus, está lá, fazendo o que eu queria fazer. Aí eles vêm aqui e dão um incentivo. Isso, faz que está certo. Então, quantos queriam estar vivendo a vida que nós estamos agora? Com toda a dificuldade, gente, porque viver não é fácil. Nenhum dos planos é fácil, nem aqui, nem no plano espiritual. Viver exige coragem. Qual é o tamanho da nossa? O que é que nós estamos enfrentando todo dia? Porque se nós não estamos, tem coisa errada. Porque é para enfrentar, é para crescer, é para ser melhor. É esse o plano de Jesus para nós. Evoluir. E a gente só evolui com trabalho. Que a gente possa, então, a partir desse momento, visualizar com mais clareza as oportunidades que Jesus nos coloca todo instante. Porque são essas que vão nos fazer crescer. Que a gente tenha bastante bom ânimo e alegria no coração para poder enfrentar esses desafios.